Saudações a todos, esta é a 13ª mensagem neste canal da Igreja Presbiteriana Monte Sião, que foi criado objetivando duas coisas. Primeiro, de ser um veículo de edificação para a Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente a Igreja local, Monte Sião, e também de ser um veículo de evangelização. O Senhor Jesus Cristo, um pouco antes de ascender aos céus, ele comissionou a sua igreja, dizendo que nós deveríamos ir ao mundo e anunciar o evangelho a todas as pessoas, em obediência ao Senhor e reconhecendo a necessidade que nós temos de tomar conhecimento desse plano redentivo de Deus, é que esse canal foi criado. Já nesse 13º encontro, convém que você nos conheça melhor. Eu me chamo Rogério Silva Barbosa, sou pastor há 14 anos, à frente da mesma igreja, da mesma congregação de Monte Sião. E tanto eu como a igreja de Monte Sião pertencemos a uma denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, uma igreja histórica, uma igreja herdeira do movimento reformado. Essa igreja está presente desde 1859 aqui no Brasil e hoje ela praticamente está em todo o território nacional. São mais de 5.000 locais de culto. E queira Deus que quando passar esse período de isolamento social e estivermos novamente reunidos presencialmente para louvar a Deus, que você esteja conosco, aprendendo mais da palavra de Deus e também adorando ao Deus triuno. Você é o nosso convidado. Venha conhecer essa igreja acolhedora. Essa igreja está em Fortaleza, Ceará, no bairro do Carlito Pamplona, na rua Cônsul Gouveia 417. E nós temos rotineiramente 2 momentos de adoração, às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, pela manhã e à noite. Pela manhã, 9h30, em escola dominical, e à noite, o culto solene, vespertino, às 18h. Se esse canal tem sido relevante para você, por favor, compartilhe, coloque uma mensagem falando da importância desse canal para a sua vida. Por falar em vida, esse é o tema da reflexão de hoje. O que é a vida? Você está satisfeito com a sua vida? Você sabe o que é vida eterna? Vejamos o que a bendita palavra de Deus nos diz sobre isso. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, uma referência a Jesus, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, mais uma menção de Jesus, e a vida se manifestou, Jesus, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, também se referindo a Jesus, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O que é vida? A palavra vida é uma palavra muito rica, tem muitos significados. O significado mais simples é o tempo entre nascer e o morrer. É aquilo que nós chamamos de existência. É o que acontece entre esses 2 marcos do existir humano. É possível nós também definirmos vida pensando aqui no modo de viver, ou seja, a qualidade da minha existência. Estou pensando mais na qualidade da minha existência do que propriamente na existência em si. E alguém já falou que a qualidade de vida é mais importante do que a própria vida.
E talvez o que nos motiva a procurar a qualidade de vida é a existência da morte. Inconscientemente, as pessoas entendem assim: eu quero viver bem para evitar uma morte prematura. Mas uma terceira definição de vida é a que nos interessa, porque é a que vem do texto. E essa vida está adjetivada pela palavra eterna. Vida eterna. No texto, no versículo 2, quem é chamado de vida eterna aqui é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele é chamado dessa forma? Porque é Jesus que promove a vida eterna. O que é vida eterna? Nós precisamos entender dois aspectos da vida eterna, um aspecto quantitativo e o qualitativo. O quantitativo tem a ver com a duração da vida. Algo que é eterno é algo que não tem fim. Então, quando nós falamos que a vida é eterna, é uma vida perene, é uma vida que não terá fim. Mas a vida eterna, no aspecto qualitativo, é o contrário do que nós chamamos de morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, as consequências, o fruto que nós colhemos dos nossos atos pecaminosos é a morte. Morte não somente no sentido físico, mas sobretudo no sentido espiritual. Morte espiritual é alienação de Deus. Morte espiritual é separação de Deus. De um lado está a humanidade caída, do outro lado a divindade. Então, quando nós falamos de vida eterna, é o contrário da morte espiritual. Se havia separação, agora não há mais a comunhão, a aproximação, a relacionamento verdadeiro entre o homem e Deus. Portanto, podemos definir vida eterna como uma aproximação com Deus que não pode ser desfeita e que só pode ser feita por Jesus Cristo. Vejamos então, à luz desse texto, como se manifestou essa vida, a vida eterna, Jesus Cristo, e para que se manifestou Jesus Cristo. Vamos pensar primeiramente na manifestação da vida. É importante que você perceba que Jesus Cristo não veio à existência somente quando nasceu, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre da jovenzinha chamada Maria. Antes desse momento, Jesus Cristo pré-existia. João diz no comecinho do versículo da passagem que nós lemos o que era desde o princípio. O autor dessa carta é o mesmo autor do quarto evangelho. E no prólogo do quarto evangelho, nós temos uma afirmação muito profunda que diz: no princípio era o verbo aí é Jesus Cristo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, antes da criação, Jesus Cristo já existia. Mas houve um momento histórico em que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo se tornou verdadeiramente homem, e João vai destacar essa realidade dizendo que ele foi ouvido, ele foi visto com os nossos próprios olhos e ele foi apalpado. Perceba que Jesus Cristo, quando assumiu a fisicalidade, ele pôde ser percebido pelos principais sentidos, né, de nós seres humanos. Em outras palavras, João era uma testemunha de primeira mão. Ele conviveu com Jesus Cristo. Ele acompanhou Jesus Cristo nos três últimos anos do ministério terreno de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo começou
o seu ministério itinerante de pregação, de realização de grandes milagres, de grandes prodígios. João foi testemunha ocular da morte de Jesus Cristo e principalmente da sua ressurreição e ascensão. Por isso que ele frisa bem, esse que estava desde o princípio, nós ouvimos as suas palavras, nós apalpamos o Verbo eterno de Deus. João faz questão de dar esse destaque, porque infelizmente já nos seus dias havia um ensinamento herético que era propalado por pessoas que estavam infiltradas na igreja, falsos mestres, que são chamados nessa mesma epístola de anticristos, porque eles falavam coisas que não pertenciam ao ensinamento da verdade apostólica revelada por Deus aos seus santos apóstolos. Então essas pessoas ensinavam de que a encarnação nunca aconteceu, de que Jesus Cristo nunca assumiu a qualidade de ser humano, de que tudo isso era uma invenção. Infelizmente era um ensinamento muito influenciado pela filosofia grega, que tinha um grande preconceito em relação ao que é material. Eles partiam do princípio de que a materialidade é algo inerentemente ruim. Isso é muito complicado, porque Deus é que criou o que é material. Deus é o criador da matéria, e quando Deus criou todas as coisas, nós sabemos que era muito bom. Com o advento do pecado, é que tudo foi, infelizmente, distorcido. Esse ensinamento é tão importante da questão da materialidade, de que Jesus Cristo veio em carne, que ao morrer ele ressuscitou, e isso é a garantia que um dia nós ressuscitaremos. E o que é a ressurreição? A ressurreição pressupõe um corpo material. Então esses hereges estavam ensinando doutrinas perniciosas para a igreja. Daí João categoricamente, enfaticamente dizer que eles apalparam, eles viram, eles ouviram. Não, Jesus Cristo não era um fantasma. Jesus Cristo era um personagem humano, também divino, né? Mas também humano, que fez história e que conviveu com aqueles discípulos, né? Que presenciaram os principais acontecimentos sobre a vida de Jesus Cristo. Perceba também algo muito importante no texto, que os discípulos, João, que foi testemunha ocular, ele diz que esses feitos extraordinários em torno de Jesus Cristo não foram colocados como uma espécie de segredo de alguma entidade ocultista, não era uma espécie de segredo maçônico. Aquilo que ele presenciou, ele anunciou à Igreja de Deus, ele testemunhou. Perceba esses dois verbos muito importantes. Testemunhar, para que ele fosse uma testemunha, ele deveria ter presenciado tudo aquilo. E de fato ele presenciou. Era uma testemunha ocular. E é interessante que ele anunciou também, coisa que a igreja, nas gerações seguintes, deveria fazer a mesma coisa. O anúncio das verdades de Deus pressupõe que houve um comissionamento. E a igreja, assim como o colégio apostólico, foram comissionados para falar dessas verdades maravilhosas. Mas por que essas coisas deveriam ser assim? Qual era o propósito da manifestação da vida eterna, do Verbo eterno, e essas coisas sendo testemunhadas e anunciadas pela Igreja de Deus? O João aqui vai demonstrar dois propósitos. Primeiro, da comunhão e também da alegria. Veja que ele vai mencionar isso no versículo 3.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão precisa ser vista em dois aspectos. Um aspecto vertical, que é a comunhão nossa com Deus, e um aspecto horizontal, entre as pessoas da igreja. E o que é comunhão? Comunhão, segundo o ensinamento, segundo a palavra de Deus, comunhão é a participação comum num relacionamento com Deus, na graça de Deus, na salvação de Cristo Jesus, em ter o privilégio de ter o Espírito Santo habitando no nosso ser, o Espírito que nos orienta, o Espírito que nos faz valorizar a verdade de Deus, o Espírito que sensibiliza o nosso coração. Tudo isso advém dessa comunhão maravilhosa que todo servo de Deus compartilha. E o objetivo de João é convidar os seus leitores à comunhão com os apóstolos, que eram testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus Cristo na terra, para evitarem o laço dos ensinos heréticos promovido por pessoas que não tinham comunhão com o Senhor. Isso dá uma importante lição para todos nós. A doutrina apostólica é a base para a verdadeira comunhão. Infelizmente, a gente percebe um discurso muito sedutor, o discurso do ecumenismo, que diz o seguinte, que toda a religião tem o seu valor, que toda religião vai conduzir a Deus, que toda religião fala bem de Deus e que está interessada em promover a evolução da humanidade. Cuidado com isso. É um discurso politicamente correto, mas está equivocado. A religião verdadeira deve enaltecer a figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único que pode dar a vida eterna. Para que nós tenhamos comunhão com Deus Todo-Poderoso e com seu Filho Jesus Cristo, nós precisamos estar em comunhão com o ensino apostólico, que coloca a pessoa de Jesus Cristo num patamar absolutamente destacado. Você quer ter comunhão com o Senhor? Tenha comunhão com o ensino apostólico. Outro objetivo de João, escrevendo nessa carta, é a alegria. Perceba como a coisa acontece. Olha a ordem divina. Proclamação. Os discípulos, os apóstolos, testemunharam e anunciaram essas verdades, não guardaram para si. Isso é importante para a nossa comunhão com Deus e também é importante para a nossa alegria. Infelizmente, a nossa alegria é muito melindrosa, a nossa alegria é muito efêmera. Diante dos problemas dessa vida, facilmente nós nos distraímos e perdemos aquela maravilhosa alegria, uma alegria cristocêntrica, em saber que nós temos comunhão com Deus e, portanto, temos a vida eterna. Às vezes, não poucas vezes, nós nos distraímos e nos concentramos mais nos problemas da vida do que no Deus eterno. Mas haverá um dia que a alegria não será tão susceptível assim. Haverá um dia, no pós-morte, que a nossa alegria será perene. A nossa alegria não será de maneira nenhuma roubada de nenhum de nós. Então é importante que nós tragamos sempre a nossa memória de que o Verbo eterno, que estava desde o princípio, se fez carne,
se fez homem para realizar uma obra que homem nenhum poderia fazer. E essa obra envolveria a vida eterna. Só Jesus Cristo pode nos dar essa vida eterna. E vida eterna é vida de relacionamento para todo sempre com o Senhor. É comunhão perene e uma comunhão que gera profunda alegria. Como é que está a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Saiba de uma coisa: você precisa da vida eterna. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Como é que eu posso ter a vida eterna? É simples. Creia no Senhor. Creia no testemunho apostólico. Arrependa-se dos seus pecados. Aí você vai experimentar a verdadeira comunhão com Deus e uma doce alegria. Que Deus se apiede de você e te conduza à vida eterna. Amém.